Fala aí pessoal, sejam bem-vindos, você está no Simões Júnior Motiva, eu sou o Simões Júnior e nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre aquele momento que o peso começa a patinar. Você foi lá, começou a treinar e aí você começa a dar uma alinhada na sua alimentação, começa a fazer treinos, está fazendo musculação, está fazendo cardio e de repente o seu peso começa a dar uma patinada. Isso pode acontecer por duas causas, na verdade por três causas. Eu vou começar da pior para melhor, porque assim fica mais fácil o entendimento. Primeiro, um desequilíbrio hormonal pode causar isso. Então, se você tiver uma deficiência, isso você vai pegar em exames. Então, por exemplo, falta de vitamina D, falta de vitamina B12. Se você tiver algum desequilíbrio hormonal, essas coisas elas vão fazer com que você comece a patinar. Você vai treinar e o peso vai ficar exatamente do mesmo jeito que está. Então isso você vai pegar com exames, com consulta, você vai acabar descobrindo esse tipo de coisa e daí se você corrigir, você volta para o trilho de novo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é você errar na alimentação. O que acontece é o seguinte, eu venho lá, por exemplo, eu tenho uma alimentação que foi feita para quando eu estava com 192 quilos. E aí eu venho perdendo, chego a 148, por exemplo. E aí aqui com 148 eu tô com aquela alimentação de 192. Chega uma hora eu começo a estagnar. Por quê? Porque eu já deveria ter cortado essa alimentação, reduzido ela para algo perto do que eu tô tendo agora. Então, tipo, eu já tenho 50 quilos a menos, eu já deveria ter mexido nessa alimentação para que ela fosse efetiva para esse peso aqui e não para aquele peso lá. Então, essa pode ser a segunda causa que faz você ficar estagnado dessa maneira. Então, são três causas, essa seria a, vamos dizer, segunda causa, que seria a alimentação errada. A terceira causa, ela já é um pouco diferente, aí ela vai dividir opiniões aqui. Chega um determinado momento que você começa a ganhar muita massa. Você começa, tipo, o braço começa a ficar maior, antebraço começa a ficar maior, o peitoral começa a encher, para as meninas a perna começa a encher, tipo assim, começa a ter mais definição, você começa a carregar mais massa muscular. Como você começa a ter vamos dizer assim, essa troca de perfil, não sei se perfil lipídico seria o jeito certo de falar, mas você começa a trocar, por exemplo, gordura por músculo, por massa magra, massa magra, ela ocupa muito menos espaço, mas ela deixa o seu corpo mais modelado, só que pesado do mesmo jeito. Então uma pessoa, por exemplo, com 100 quilos, mas com muita massa magra, ela vai aparentar ser muito menor do que uma pessoa gorda com 100 quilos. Então o que acontece é que quando você começa a perder gordura e trocar por massa magra, você vai compactando, vai perdendo medidas, perde cintura, perde braço, perde coxa, você vai compactando, vai perdendo dimensões, só que a balança vai estar inalterada. E aí você vai olhar e vai falar assim, mas espera aí, parece que eu comecei a patinar, vou ter que mexer em alguma coisa. E esse é um momento onde entra as medidas, a bioimpedância, tirar as dimensões. O que acontece aqui é que se você estiver tirando as medidas, tiver, por exemplo, quanto que tem de braço? Tem tanto. Quanto que tem de cintura? Tem tanto. Quanto que tem de peito? Quanto que tem de coxa? De panturrilha? E aí você for registrando essas medidas, pega uma fita métrica e aí vai registrando essas medidas, anota no celular ou anota num caderninho. Vai anotando essas medidas e deixa num lugar fácil para você conferir. Uma vez por mês você vai lá e faz essa conferência. E aí você vai conseguir ver se você começou a patinar ou se você está fazendo uma troca. Você está afinando, mas só que mantendo. O que acontece é o seguinte, às vezes você perde cintura, perde peitoral, perde braço, perde coxa, vai diminuindo os seus tamanhos, só que quando você olha na balança, você tá do mesmo tamanho ou até aumentou de tamanho. E aí você olha e fala assim, nossa, mas eu aumentei de tamanho. Tem alguma coisa errada. Eu preciso fazer algum exame, preciso procurar alguma coisa, preciso diminuir a alimentação porque alguma coisa não tá funcionando. E aí na hora que vai ver, o que tá acontecendo é que você tá ganhando mais massa. Então, se você mexer no processo que você tá fazendo, pode ser que você acabe estragando o que tá dando certo.
Comenta aí o que você acha de tudo isso. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho. Eu sou o Simões Júnior, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou sua amiga que pode precisar dessas dicas. Abraço a todos, fique com Deus e vem comigo.